Nunca tanta gente adulta procurou um diagnóstico psicológico como agora. Pessoas que passaram a vida inteira tentando se adaptar, tentando funcionar, tentando dar conta, de repente chegam a um consultório e recebem um nome para aquilo que sentem. TDAH, ansiedade, autismo leve, e quase sempre a reação é a mesma, um alívio profundo, como se alguém finalmente tivesse explicado algo que sempre esteve ali. Durante anos, essas pessoas se sentiram diferentes, distraídas demais, sensíveis demais, cansadas demais, sempre com a sensação de que estavam um passo atrás dos outros. E ouvir que existe um diagnóstico traz algo poderoso, a retirada da culpa. Não era falta de caráter, não era preguiça, não era incompetência. Era algo que tinha nome. Esse momento importa, ele não pode ser desmerecido. Dar nome ao sofrimento ajuda, organiza a dor, dá contexto, dá linguagem. Para muita gente é a primeira vez que para de se atacar internamente, é a primeira vez que entende que não estava falhando de propósito. O problema começa quando esse nome vira tudo. Quando o diagnóstico deixa de ser explicação e vira identidade, quando a pessoa passa a se definir inteira por ele, quando toda dificuldade, toda frustração, toda limitação passa a ser explicada por esse rótulo. É aí que algo delicado acontece, porque existe uma diferença grande entre entender o que acontece com você e reduzir quem você é a um laudo. Muita gente que recebe diagnóstico tardio passou décadas se esforçando além do limite, cumprindo regras que não foram feitas para ela, se encaixando em modelos rígidos de produtividade, atenção, comportamento, engolindo desconfortos diários para não parecer fraca ou inadequada. O diagnóstico vem depois de anos de desgaste. Mas quase ninguém faz a pergunta mais importante: será que o problema sempre esteve na pessoa ou será que o mundo mudou rápido demais e continuou exigindo como se nada tivesse mudado? Vivemos em uma realidade que cobra foco constante, rapidez, desempenho alto, disponibilidade total. Um mundo que não respeita a pausa, que não tolera erro, que não aceita ritmo diferente. Um mundo que trata a adaptação como obrigação e cansaço como fraqueza. Quando alguém começa a falhar nesse sistema, a resposta é rápida: algo está errado com você. E o diagnóstico entra como uma explicação organizada para um sofrimento que é real. Mas ele não questiona o sistema, ele não diminui a pressão, ele não muda o ritmo da vida. Ele apenas reorganiza a culpa. E isso pode ser perigoso, porque depois do alívio inicial, muita gente percebe que a vida continua pesada. O cansaço continua, a ansiedade não desaparece, a sensação de inadequação volta, só que agora ela vem com um nome técnico, e isso frustra, porque a expectativa era de melhora total. O diagnóstico explica muita coisa, mas ele não resolve o contexto. Ele não muda relações tóxicas, não muda trabalhos desumanos, não muda cobranças irreais, não muda um mundo que exige mais do que o corpo consegue entregar. Quando tudo vira transtorno, a gente corre o risco de medicalizar a própria existência. Tristeza vira defeito, cansaço vira falha química, ansiedade vira problema individual, e o ambiente que gera tudo isso segue intacto. Isso não significa negar diagnósticos. Eles são importantes, salvam vidas, organizam tratamentos. O problema não é o diagnóstico. O problema é parar nele, é usá-lo como ponto final, não como ponto de partida. Existe algo silencioso que acontece quando alguém passa a dizer "eu sou assim" em vez de "eu estou assim". A possibilidade de mudança diminui, a responsabilidade do mundo se adaptar desaparece, tudo vira interno, tudo vira pessoal. E isso é confortável para o sistema. Porque se o problema está sempre no indivíduo, o ambiente nunca precisa mudar. Talvez a explosão de diagnósticos tardios diga menos sobre pessoas quebradas e mais sobre um modelo de vida que cobra demais por tempo demais.
Talvez não seja coincidência que tanta gente adulta esteja esgotada, ansiosa, sobrecarregada. Talvez isso seja a resposta, não defeito. Existe maturidade emocional em usar o diagnóstico como ferramenta e não como identidade, em compreender limites sem se aprisionar neles, em reconhecer padrões sem transformar isso em sentença. O diagnóstico pode ser uma lente, mas não pode ser o mundo inteiro. Ele explica partes da sua história, não quem você é por completo. E quando vira tudo, ele começa a limitar mais do que ajudar. Nem toda dor precisa ser corrigida, algumas precisam ser escutadas. Nem todo desconforto é patologia, alguns são sinais de que algo na vida precisa mudar. E talvez a pergunta mais honesta seja essa: e se o problema nunca foi você? E se você só ficou cansado de sustentar um mundo que exige mais do que o humano consegue dar? O diagnóstico pode aliviar a culpa, mas só a consciência devolve a liberdade.